primeiro leilão de ativos de infraestrutura incluído no ProBrasil, o governo federal conseguiu arrecadar 505 milhões em outorgas com as concessões dos terminais de celulose no Porto de Santos, São Paulo, STS-14 e STS-14A. O grupo Eldorado Brasil Celulose arrematou o terminal STS-14 com o lance de 250 milhões. Já o terminal STS-14A foi arrematado pelo grupo Bracel SP Celulose Limitada por 255 milhões. As empresas vencedoras ofereceram maior valor de outorga e ganharam direito de administrar as áreas por 25 anos. A Eldorado Brasil Celulose, representada pela corretora Bradesco, chegou a oferecer maiores valores de outorga para as duas áreas. Mas como as regras do edital são claras em não permitir que um mesmo grupo opere as duas áreas, a fim de garantir a concorrência do certame, a empresa optou pelo terminal STS-14. Os leilões foram realizados por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e marcam a retomada do programa de concessões do governo após a pandemia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o sucesso do leilão. Estamos dando passos firmes para transformar o setor portuário e melhorar a navegação no Brasil. Somos um país que está vocacionado para crescer. A mudança não é feita pelo governo, é feita por quem move a máquina e por quem tem vontade de transformar o país. Nós vamos ser grandes, disse após a sessão realizada na B3 em São Paulo. Eu tenho que agradecer Gola, Bracel e Eldorado por acreditarem no Brasil. E acreditem no Brasil que vocês não se arrependerão. O Brasil é um país grande, é um país com muitas possibilidades, que tem um grande mercado consumidor, está vocacionado para crescer, está vocacionado para dar certo, e a gente precisa de empresários que acreditem no país, que façam seus investimentos, que gerem emprego e que façam essa locomotiva andar. O Brasil precisa desse tipo de crença. Nós não precisamos mais da fofoca, da intriga, das notícias ruins. Isso aqui é notícia boa, isso aqui é emprego na veia, isso aqui é crescimento econômico. Isso aqui é um país que está caminhando na direção da sua vocação. É um país de brasileiros que acreditaram, que vieram para cá e fizeram as suas apostas, estão realizando investimentos que vão transformar o Brasil e vão transformar a vida de várias pessoas. Eu fico feliz pelos pais de famílias que vão receber empregos a partir dos investimentos que vão começar a tomar corpo neste momento. Então, o dia hoje é de festa, é o dia de nós, no Ministério da Infraestrutura, reconhecermos, né, o trabalho de vocês. Eu tenho que fazer um agradecimento especial à empresa de planejamento e logística, que tem trabalhado na estruturação desses projetos. Muita gente não faz ideia do que a EPL faz no dia de hoje. E eu tenho que dizer que a EPL é a empresa que está estruturando projetos. Virou a nossa central de inteligência. Tem feito isso com inteligência, com velocidade. Cada leilão comemorado aqui será assim nos próximos. Tem assinatura da EPL, dos técnicos da EPL. E é por isso que eu deixei esse agradecimento para o final, né, porque ela tem sido fundamental no planejamento de longo prazo e na modelagem. A EPL virou uma grande estruturadora de projetos. E eu não seria leviano dizer, ela está se tornando a melhor estruturadora de projetos. Então, parabéns à EPL pelo trabalho que ela tem desempenhado, e isso só é possível porque tem o dedo da EPL nisso. Então, muito obrigado, é um dia de festa. Só me resta homenagear todos aqui que estão acreditando no Brasil e que vão promover a transformação no Brasil. A transformação não é feita por governo, é feita por quem move a máquina, é feita por quem acredita no país, é feita por quem tem realmente o protagonismo, que é o setor privado e é quem tem vontade de investir, quem vai impulsionar isso aqui. Nós vamos ser grandes, porque nós merecemos ser grandes. Parabéns a todos. Sempre uma grande emoção estar aqui. Primeiro, agradecer meu chefe, presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa diferenciada, com uma sensibilidade com pouquíssimas pessoas, e a gente sempre conversa muito, e a gente passou o final de semana passado em Mossoró, e entregando casas populares, e realmente falar o que eu vi, né? A gente entrega
as casas para pessoas que precisam. E tinha uma senhora, uma mãe de 25 anos de idade, nem isso. E tinha uma filha de 4 anos de idade com hidrocefalia. E às vezes a gente fica aqui em Brasília, eu sou carioca, ou em São Paulo, lá no nosso ar-condicionado, e não entende um pouco do que é o Brasil de verdade. Ver pessoas que não têm lugar para morar, ou que quando mora em casa sem telhado, com metade da parede de barro. Isso realmente é uma realidade do Brasil. Então, esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe, e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. O ministro Paulo Guedes está discutindo, Dani, a questão do pacote tributário. Ele não está aqui por causa disso, pediu para representar, é meu chefe, tem um orgulho enorme, e eu estou representando aqui a economia. E desde o começo a gente viu que a Caixa era diferente, que você está falando de uma coisa totalmente diferente para o Brasil. E nas últimas 3, 4 semanas nós tivemos... São 69 finais de semana, o 70º será agora em Rio Verde, em Goiás, e a gente esteve em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no interior. Estivemos no interior, entre Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, e Curaçá, na Bahia. E como é que a gente pode perceber a força desse programa? Porque a Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, agora, a ministra Tereza sabe, vai entrar forte na agricultura, mas não para competir com a capital de giro de um ano. Essa não é a diferença da Caixa. Nós vamos entrar com linhas de 15 anos e 3 de carência, onde faz a diferença. E o que eu fiquei feliz? Porque eu não sabia que lá no interior de Pernambuco e da Bahia, o maior exportador, a região com maior exportação de manga e uva é exatamente lá. Só que você tem fazendas de 200, 300 hectares, ministro Onyx, que empregam 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E esse programa que a gente está discutindo é exatamente para que estas pessoas, que ganham R$1.500, R$2.000, que se não tivesse esse programa estariam morrendo de fome, porque quando você vai lá na parte irrigada, você olha que na fronteira com a fazenda é um deserto. Então, dentro da parte irrigada, há fartura. Há 50 metros a pobreza extrema. E isso eu fico muito feliz de que a Caixa possa ajudar nesse equilíbrio. O equilíbrio entre financiar as pessoas que mais precisam, seja na parte imobiliária, seja na parte agrícola. Na verdade, o meu ponto aqui, acho que a gente tem no governo, eu fico muito feliz nessas viagens, a gente tem o ministro general Heleno, general Ramos, que estão sempre, ministro Braga Neto, o ministro Marinho, que está, o líder do governo, o senador Eduardo, que é de Tocantins, e a gente já teve várias conversas, o governador Caiado. A relação mais forte da Caixa Econômica Federal é com Goiás, são dos 2 únicos estados que nós temos a folha de pagamento, e a gente tem essa relação, inclusive está indo pela 5ª vez numa cidade de Goiás agora. A gente já falou o Isaac da Febraban, e tem o líder do Congresso, o deputado Ricardo. Mas o que é importante? Aqui a gente vê um grupo muito forte, alinhado, Tarcísio, que discute da mesma coisa. Então, o que eu queria falar para vocês, de uma maneira bem objetiva, é o seguinte: a Caixa nunca teve tanto lucro. Nunca. A gente nunca ganhou notas tão boas em governança. Eu não posso falar porque elas são segredo, etc. Mas o que eu posso dizer é que a gente nunca, em 159 anos, teve notas tão significativas, tão boas. Você sabe.
tão próximas da FEBRABAN. E por que isso? Porque a Caixa Econômica Federal assume o seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês. E nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro de quando a gente assumiu. O que significa isso? Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico. Na verdade, eu nem sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte: quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às 8 horas da manhã, chegando 6 horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família, e cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. E por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus 2 filhos, e eu explico para eles: essa é a chance da minha geração. É essa a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque realmente, quando nós vemos e viajamos e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado.